Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Emmanuel comenta na lição 82, quem serve, prossegue, do livro Fonte Viva. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem, o vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida, as flores produzirão frutos abençoados, os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama exclusivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Gente, Emmanuel, mais uma vez, usando de muita poesia, Emmanuel é um poeta por natureza, ele vem pegar um versículo simples, né? Jesus falando que não veio para ser servido, veio para servir. Ele começa fazendo comparação com alguns elementos básicos da natureza, mais uma vez. Aliás, o Emmanuel, uma vez, num comentário, ele falou que a gente fica procurando, ele falando, né? A gente e ele, ficam procurando maneiras diferentes de falar sobre a mesma coisa para ver se chama a atenção da gente. É um trabalho de quem é evangelizador mesmo, né? E ele começa falando, a natureza em todos os lugares está mostrando que tudo está servindo para alguma coisa. Até mesmo os animais dando a sua própria vida para servir de carne e o sangue para alimentação de outros. Tudo está servindo. E ele vem chamar a atenção de uma coisa que a gente tem falado e agora ele está aqui trazendo através de palavras mesmo. Que a pessoa que é prestativa, que a pessoa que tem iniciativa de fazer as coisas, naturalmente ela vai aprendendo a fazer um montão de coisas e se tornando uma pessoa independente também. Que quanto menos a pessoa gosta de trabalhar, mais ela quer ser servida, e ele usa um termo aqui, né? Quando não tem ninguém para servi-la, ela acaba estragando o dia. E se estragar o dia pode ser interpretado de várias maneiras, né? Fique aí à vontade, mas a gente só vai se limitar a dizer, né? Eu não sei fazer nada, estou acostumado com os outros botando aqui na minha mesa, na minha frente. Quando eu não tenho, o que normalmente as pessoas costumam fazer para poder conseguir o que tinham antes e não tem agora? Muitos vão até se esforçar para realmente agora, finalmente, começar a aprender, né? Mas outros não, outros acabam tomando até o caminho delituoso. Vamos se limitar, né, nesse momento, vamos nos limitar a falar sobre isso. Ele coloca aqui pra gente, ó, a primeira cristaliza-se. A pessoa fica parada, fica estagnada. A segunda desenvolve-se. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, que eu já passei algumas vezes, de alguns companheiros que eles são tão laborativos, tão prestativos, que às vezes você chama ele para ir num lugar para passar um veraneio, para passar um final de semana, e eles estão ali com o olho, antena ligado para tudo, falou, pô, aqui, me dá um pouquinho de tinta aqui, ele quer pintar a parede, ali tem um cano para consertar, tem um chuveiro, aí ele acha uma ferramenta e mexe, eu consertei aquilo ali, tá? E às vezes coisas que você nem estava acostumado, nem deu atenção, ele conseguiu ver, por quê? Porque ele está com antena tão ligado, ele aprendeu a fazer essas múltiplas atividades dentro de casa,
né? E atividades que a gente pega assim, a gente costuma na nossa sociedade dividir atividades que sejam exclusivas dos homens e atividade que seja exclusiva das mulheres. É claro que com essa emancipação de direitos que a gente teve nos últimos 50 anos, tem um monte dessas atividades que confundem. Mas normalmente para o homem sobra tudo que está de pegar no pesado, né? É furar a parede, é construir alguma coisa diferente, né? É quebrar pedra, é consertar, trocar resistência de chuveiro, é consertar qualquer parte elétrica, tudo fica no encargo do homem. E o homem que ele resolve só chamar a assistência de terceiro quando realmente ele não encontra meios para resolver aquele problema, ele começa a ficar dono da situação e um monte de coisa. Então a gente pergunta o seguinte, vamos fazer aqui uma situação hipotética. Se hoje a gente fosse convidado a ficar durante 6 meses em uma casa sozinho, com todos os problemas que uma casa tem, conforme as situações fossem acontecendo, a gente ia saber lidar com essas situações. Deu um curto aqui, o que eu faço? Queimou o chuveiro ali, o que eu faço? Fez isso. Né? A pessoa que está o tempo todo prestativa, ela está aprendendo a fazer um montão de coisas e está se dando bem. A outra não, a outra está se cristalizando. Ele pega essa situação para fazer uma comparação agora com um aprendiz do Evangelho. Ele vem dizer, ó, aquele que está estudando o Evangelho, né, como acontece com todo mundo começa a estudar o Evangelho saindo do ego, procurando identificar aquilo que está desafinado na gente para poder começar a afinar esse instrumento que somos nós. Né? Isso é normal em todo mundo. Mas a gente começou a sair do ego agora, para colocar nossa energia à disposição das outras pessoas, aí a gente vai começar a conhecer realmente o que é o serviço, porque ele bota aqui, ó, quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se, se torna escravo dos outros. E depois ele fala, agora o aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do discipulado. Então é claro que a gente vai encontrar, eu vou falar aqui da casa espírita pelo fato de eu ser espírita, mas isso serve para outras religiões também, porque as outras religiões, né, a casa espírita pelo menos, ela vai se oferecer no primeiro lugar como escola, porque vai estar ensinando o Evangelho para as pessoas. Depois ela vai estar se apresentando como hospital, porque ao mesmo tempo ela vai estar tratando as nossas dores físicas, as nossas dores espirituais, principalmente com a compreensão do Evangelho. Mas o terceiro momento, né, escola, hospital, o terceiro talvez seja o mais importante de todos, é uma oficina de trabalho. Ela vai oferecer um leque de atividades, por isso a gente convida, né, sempre que a gente pode. Eu falo com companheiros de outras religiões, falar, qual é a sua religião? É tal? Então, olha só, vou falar uma coisa, se você é evangélico, não se limita só a ir para a tua igreja assistir culto, não. Terminar o culto, vai lá no pastor, vai nos presbíteros da igreja, naqueles dirigentes, fala, vem cá, quais são as atividades que a igreja tem? Vocês vão ver um leque, que toda instituição religiosa tem um monte de coisa. Escolha uma para fazer e vocês vão começar a se sentir felizes quando vocês estiverem realmente fazendo ali, não só indo para poder estar assistindo, porque naquele momento, a maioria das pessoas que estão assistindo o culto, elas estão ali muito mais para tratamento, estão buscando alívio para as suas dores, no primeiro momento, do que para a escola. Depois, com o tempo, começa a ouvir o Evangelho. Mas daqui a pouco, quando começa realmente a botar energia na tarefa que vai escolher, ou até mesmo que vai apresentar como proposta, porque isso aconteceu comigo em alguns exemplos. A gente chegar, quais são as atividades que tem na minha casa? São essas? Pô, não tem essa, eu posso trazer? Vamos ver se faz parte da programação, se cabe ou não cabe. Se não cabe, o pessoal vai falar carinhosamente para mim que não cabe, como já falaram, e se aquilo realmente faz diferença, eu procurei fazer de outra maneira. Mas foi assim que a gente começou um trabalho de entregar comida para morador de rua, não era um trabalho da casa, um dia a gente ofereceu para casa e hoje faz parte do trabalho da casa. A gente chegou até a montar curso preparatório para concurso público em nossa casa, gratuito. Então a gente vai oferecendo, tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado, mas a gente começa a fazer, e quando começa a fazer, sente a alegria de servir e vai aprendendo coisas novas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.